Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema intrigante, para dizer o mínimo, né? Cafés envelhecidos em barris e usados nas cervejas. É muita maldade, porque é uma maldade em cima de outra maldade, outra maldade. Café, cerveja, envelheceu em barril, porra, não é maldade? É maldade demais. A gente chamou para ajudar a gente nesse papo Marcelo Franck. Mas antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Marcelo, por favor, dê um alô pra galera te conhecer. Boa noite, pessoal. Marcelo Franck aqui falando, direto de Curitiba. Bem-vindo, Marcelo. Muito bom ter você aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Velho Ouro Preto, né? Nosso Velho Ouro Preto aí de volta, agora envelhecido no barril. E, Marcelo, eu queria saber, a gente bate esse papo bebendo alguma coisa. Você tá bebendo água, café ou cerveja? Eu estou bebendo uma água agora. Maravilha. Hidratação é importante, meus amigos, tá? Lembrem-se disso. Muito importante. Vai aí, dona Lud. E tu? Eu tô bebendo, vamos lá, notas cítricas de frutas amarelas. Tô bebendo um sucão de laranja pra aguentar a pegada dessa semana. E, por enquanto, fico por aqui. Eu quero ver, por favor, Marquês de Ouro Preto. Marquês de Ouro Preto. O que o senhor está bebendo por aí? O velho Ouro Preto virou Marquês de Ouro Preto. Bom, foi promovido. Tá bom, tá de boa. Representa esse podcast, Leandro. Eu tô bebendo uma coisa que eu fiquei com muita vontade depois do papo que a gente teve com Juliano Mendes. Eu vou beber uma Eisenbahn. Ah, que legal! Pilsen, básica, padrão. Que legal. Vou bebê-la. E eu deixei meu copo, tudo bem. Vai aqui na... Vai na gargala. Uhum. Tá certo. Inclusive, ó, você chegou até aqui, lembra que volta Duas Casas e ouve o programa com Juliano Mendes da Eisenbahn, né? Exatamente. Programa muito bom. Isso aí. E a gente não vai começar esse papo com o Marcelo sem agradecer as pessoas e enaltecer os nossos mecenas. Eles que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. São eles: Pablo Navarro, Luiz Gustavo Pinto, Oscar Freitas, Ciro Neto, Gabriela Rubens, Flávio Yokuji, Paulo Oliveira, Bruno Silva e Diego Simão. Obrigado, gente. Valeu mesmo. E torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Isso aí. Vamos lá, Lud? Bora simbora, que o café tá passando, vamos nessa. Marcelo, se apresenta para os nossos ouvintes para que eles possam te conhecer um pouco mais e entender por que você foi o convidado para falar desse tema tão maldoso, maldade em cima de maldade com a gente. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Franck. Eu moro em Curitiba há 22 anos. Vim para cá, sou gaúcho. E sempre tive uma afinidade aí com o mundo das cervejas especiais, né? Porque a gente ali na fronteira tinha acesso a muitas cervejas importadas, tinha acesso a cervejas diferentes que no Brasil não tinha, né? Por causa dos free shops. Então eu desde cedo já tinha afinidade com cervejas diferentes e acabei chegando nos cafés através delas. Foi uma viagem para Dinamarca, lá no CBC, Copenhagen Beer Celebration, que eu conheci os cafés da Dark Matter, lá de Chicago. Uhum. Cafés que vão nas cervejas lá da Trifloyd, Dark Lodge especialmente. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Então foi uma coisa que eu fiquei muito intrigado. Eu já estava há mais de 20 anos trabalhando na área de TI e sempre tendo como hobby cerveja artesanal e cafés especiais e querendo mudar de atividade.
Quando eu vi que não tinha no Brasil ninguém fazendo, né, e era uma coisa que já se fazia nos Estados Unidos, eu então resolvi começar a emular, né, esse tipo de processo aqui, tentando adaptar a nossa realidade. Então foi aí que comecei a fazer os primeiros cafés, apresentei para os cervejeiros que eu tinha amizade, donos de cervejaria, e desde então nunca mais parei. Aí virei a chave total, saí daquela atividade que eu já estava há mais de 25 anos em TI, e resolvi me dedicar aí para não resolver mais só problema dos outros, mas proporcionar prazeres. Então, foi muito interessante esse mundo. A primeira vez que eu recebi uma mensagem no Instagram de duas amigas que estavam numa cafeteria em São José dos Campos, elas mandaram, falaram assim, olha, muito obrigado por fazer esse café que a gente está degustando aqui num momento prazeroso e tal. Para quem recebia ligação há mais de 20 anos, recebendo ligação de problema, né? Recebi uma mensagem assim de que, poxa, aquilo ali pra mim me abraçou na alma. Daí eu falei, é isso agora. Aí foi ali um momento que selou, assim. Até muito obrigado se você estiver ouvindo isso. Eu não lembro o nome da moça, mas muito obrigado. Isso faz tanto sentido, Marcelo. Eu tive um professor de gerência de projeto lá atrás, há muitos anos atrás, que ele falava que quem trabalha na área, principalmente quem tá liderando o time, é igual o goleiro, né? Agarra e ninguém lembra dele. Tomou um frango, todo mundo xinga a mãe, a avó, Sim. e por aí. Geralmente é assim mesmo. Então foi isso, eu comecei a fazer primeiro com barris de whisky americano, né? Whisky Jack Daniels. Uhum. E depois de um tempo apareceu um projeto da cervejaria Way. A cervejaria Way falou assim, olha, a gente queria exportar uma cerveja bem brasileira pelo pessoal da Shelton Brothers, né? Que eles têm a importadora lá dentro dos Estados Unidos. Uhum. Mas aí o café sendo Jack Daniels não faz muito sentido, né? A gente consegue uns barris aqui da Porto Morretes, e vamos fazer um batch aí de café maturado em cachaça, aí a gente coloca nessa cerveja, ela exporta lá, vai ficar bem brasileiro, café brasileiro, barril brasileiro. Eu falei, bom, então isso aí. Aí pronto, aí já tinha mais um produto no hall. E aí depois disso, a gente estendeu para os de vinho. Eu tive uma experiência em fazendo esses cafés maturados em barril de vinho Shiraz lá de Adelaide, na Austrália. Então, eu era um pouco cético, porque eu já tinha tomado uns de Pinot Noir de Portland, da Water Avenue, a torrefação de lá. E tava muito sutil demais, assim, pro meu gosto. E então eu fiquei um pouco desanimado quando eu vi que o meu contato na Austrália só ia conseguir barril de vinho. De qualquer modo, eu falei, bom, já que tá à disposição e você tá disposto a fazer, então eu ensinei o jeito que eu fazia. Ele replicou e me mandou as torras. E ele parecia uma bala de morango. Tava sensacional. Era incrível. Para minha surpresa, a torrefação nem era especializada em torra café. Eles torravam mais chá. E ficou uma torra nórdica inacreditável, com equipamento assim, parecia um trem velho, um equipamento muito antigo, rudimentar, sem nenhum tipo de eletrônica, e conseguiu fazer uma torra linda. Aí a gente se animou em fazer aqui, aí eu consegui uns barris lá da Franco-Italiana, que importa do Chile, e aí hoje estamos produzindo também esse de vinho. Então é isso aí, o pessoal começou a colocar na cerveja, né, agregando bastante coisa nas cervejas e não pararam mais. Maravilha. É como eu disse, gente, é uma maldade em cima de outra maldade. É um sanduíche de maldade. Hoje é dia de trazer novidade quente da Cervejaria Narcose. Eles têm um programa de envelhecimento onde maturam cervejas em barris de madeira e respeitam o tempo de cada uma delas. E o novo capítulo dessa história é a série de cervejas ácidas envelhecidas em barricas. Esse projeto começou em 2018 e desde então eles seguem adicionando mais barris com diferentes bases e micro-organismos para, somente agora, começarem a entregar as cervejas ácidas e extremamente complexas para vocês. As duas primeiras cervejas dessa série estão sendo lançadas hoje. A primeira é a Nargueuse, resultado de um blend de 4 barricas com base de lambique de diferentes idades. Foram necessários longos 42 meses envelhecendo a base mais antiga e depois mais 6 meses na garrafa para essa cerveja nascer. E a segunda é a Brasil Lambique, uma base que ficou 42 meses numa única barrica de madeira e depois foi refermentada com suco de amoras orgânicas. Essas duas cervejas marcam o início desse projeto único que a Narcose estava esperando há mais de 4 anos para compartilhar com vocês. O lançamento dessas cervejas acontece hoje, dia 7 de julho, às 10h30 da manhã, lá no site cervejarianarcose.com.br, e quem comprar o kit até a meia-noite de hoje ainda ganha frete grátis para todo o Brasil.
E pra brincadeira ficar mais legal, com o cupom Surra de Narcose, você tem 10% de desconto para adquirir esse lançamento e também qualquer outra cervejinha no site. Agora, eu entendo pouco de cerveja, mas eu entendo menos de café. E aí, eu queria entender assim, o que é um café envelhecido em barril? Eu sei que tem o lance do café tem um momento da colheita, quanto mais tempo demorar, mais o café vai ficando diferente e tal. Tem todo esse processo da colheita. Mas e depois, como é que é esse processo do envelhecimento dele em barril e o que isso afeta no sensorial desse grão? Olha, quando eu comecei a fazer esses processos aqui no Brasil, muita gente questionava assim, mas por que fazer isso? Era para pegar um café ruim, deixar ele bom? E eu dizia, não é. E eu dizia assim, por que não também, né? Na verdade, por que não fazer? E aí a gente chegou à conclusão que realmente o que a gente quer fazer nesse processo é proporcionar uma experiência a mais, uma experiência sensorial a mais. Uhum. Então a gente, pegando a definição da enologia, né, sobre o que é buquê. Buquê é o aroma terciário, né, de toda bebida que passa por madeira, e aí tendo esse aroma e mais o paladar, a combinação disso chama sabor. Então a gente tem buquê nesses cafés. Então esse que é o objetivo, é uma camada terciária, né, adicional. Tanto que nas minhas cafeterias eu sirvo na taça de vinho. Então a pessoa toma um filtrado numa taça de vinho. E o pessoal gosta muito, é uma experiência legal, sensorial diferente. E recomendo a todo mundo conhecer. A gente consegue sempre uma experiência melhor quando matura um café, fazendo uma combinação dele entre o café base, ele tem que harmonizar com o barril, o que aquele barril entrega. Então, se aquele barril tem uma característica vínica, geralmente um café que tem essa característica como base, ele vai se apresentar o resultado final muito mais interessante, melhor, porque ele vai acabar dando um boost, né, no café, aquele sensorial do café. Uhum. Um café, por exemplo, muito chocolatado, num barril de vinho não fica bom. A gente já fez essa experiência e não foi legal. Então tem que ter Ele funciona mais com um barril de whisky, talvez. do de rum, nesse caso. Entendi. Então a gente procura perfis de cafés que se adaptem aos barris que a gente tem acesso. Então é uma experiência interessante de trabalhar. Uma das partes assim mais críticas desse processo todo também é o mestre de torra, né? Ele tem que ter experiência nesses cafés, assim. Aqui em Curitiba praticamente todo mundo na cidade já torrou esses meus cafés e hoje eu tenho uma parceria muito boa, porque 100% dos cafés de barril do Moka Club, que é o maior clube de assinantes do Brasil, eu que faço pra eles, e eles torram pra mim. Então a gente tem uma parceria boa, tudo que eu produzo eu deixo estocado lá com eles, também eles gerenciam esses estoques, então fica prático também pra mim. Então você leva pro barril o grão ainda, antes de torra, antes de moagem, antes de tudo. Você leva o grão inteiro pro barril. Isso, explicando pra você da cadeia, já que você falou que entende menos, eu duvido que você não entenda de cerveja, mas vou explicar sobre o café. O café é assim, os cafés especiais considerados, né? Aí uma aulinha bem rápida sobre café especial. São aqueles que a gente tem no sensorial, pelo menos uns 84 pontos pra cima. Além disso, claro, é um café que ele tem que ser selecionado, é um café que todo ele tem que estar maduro, ele tem que ter sido peneirado, processado de acordo com as normas da Sociedade Americana de Café Especial. Ele tem que ser armazenado de acordo com as normas também, porque se alguma dessas características na etapa perder, ele deixa de ser, né? Entendi. Então aí a gente pega esses cafés especiais, ele tá pronto para torrar, mas a gente faz um pós-processamento, que eu chamo, que é adquirir esse buquê. Feito esse processo, então daí o café ele é retirado e a gente então torra ele. Daí depois de torrado ele tá pronto para ir pro mercado, ser consumido, ir para cervejas. Entendi. Tá, desculpa, uma coisa que pra mim não ficou 100% clara, você explicou aí o que é um café especial, como é que é a cadeia do café especial, até onde, como é que ele precisa ser conduzido para que ele siga sendo considerado um café especial, Sim. do começo até o fim. E essa parada envelhecida no barril, você pegou, torrou ele antes e depois jogou ele no barril, joga ele no barril grão? Não é antes, né? Não, ele é torrado depois. Torrado depois de ter passado no barril. Isso, é. E tem líquido no barril?
Tem, né? Claro. O barril tem que estar selado, né? O que eu digo assim, não é um barril que tá cheio, mas também não é um barril que tá morto. É um barril que tá vivo. Eu chamo de barril vivo. É um barril que tem que estar vivo. Ele tem uma umidade, né? Ele tem... Ele acaba tendo um certo nível de, não sei se diria umidade, mas ele tá selado. É um barril que tá selado. É um barril que tá selado. O selado, você quer dizer, é que ele, em algum momento na vida dele, esteve em contato com um líquido, que é o rum, a cachaça, o uísque, e aí ele tá ali embebido, entre aspas, sem estar com o líquido, mas embebido daquela bebida. E aí, por isso, fica mais fácil do café trocar com essa madeira. Isso, exatamente. E outra coisa, tem também a atmosfera do barril, porque é uma coisa assim, até começa a dar uns segredinhos da minha produção, mas ele não pode estar cheio até a boca. De café. Ele não pode estar cheio de café até a boca, não pode. Tá. Porque você tem que ter atmosfera também. Então é um pouco do contato da madeira, um pouco da atmosfera do barril, que ajuda também. Tá. Inclusive para trocar de posição lá dentro, né? Então, aí agora vem uma pergunta, porque você falou isso. Você tem que ficar rolando o barril, mudando a posição para que os cafés... Olha, acertou. Ele está fazendo um sinalzinho de joinha, meus amigos. Então, sim. Então, isso é tipo aquelas garrafas que ficam descansando naquele método champanhonese, que você fica dá aquela porradinha na bunda dela e gira para que, né? Então é isso, o barril fica em movimento. E quanto tempo que fica um café desse que está sendo maturado em barril, fica no barril? Mais ou menos? De 2 a 3 semanas. O que vai mandar é o que a minha sonda indicar de umidade. Eu tenho que fazer a medição. Entendi. Eu tenho que fazer a medição com a minha sonda me indica a umidade, e aí, dependendo da umidade, tá pronto para sair. Mas isso de rolar é fundamental. E, inclusive, uma das coisas que o meu método aqui no Brasil, que eu tive que adaptar, foi para poder dar uma manutenção no barril e ter uma vida útil dele mais longa. E aí eu digo por quê? Porque os americanos, eu rodei lá, eu fiz um costa a costa lá, conhecendo como é que o pessoal fazia. E eles rolam no chão, gente. Rolam no chão. Só que veja, o barril não é feito para rolar no chão. Ele tem aquele estresse, ele fica com estresse naquelas ripas centrais, nas cintas centrais, e aí aquilo ali acaba destruindo o barril. Mas é tão barato lá que eles acabam se dando o luxo de fazer isso. Lá um barril custa $50 a $70, a gente paga a destilaria lá. Que a gente já tá falando em 1.500, 2.800. Caraca! Dependendo do Brasil. Então eu tenho que dar uma manutenção para esses barris aqui. Então toda vez que sai café, eu tenho que colocar mais bebida para ele chupar, a madeira chupa de novo, e aí ele tá pronto para você selar novamente, grosso modo falando. Isso, para poder receber mais café. Entendi. Então é uma coisa que tem um custo de insumo relativamente alto para dar manutenção disso tudo, né? Entendi. Legal. Então aí eu bolei um sistema, claro, tem um amigo meu que é arquiteto, e ele bolou um sistema com rodízios. Então são rodízios de silicone, né? As rodas aguentam 300 quilos em cada ponto, então tem uma margem boa, e aí eles ficam girando, mas nas cintas externas, não na central. E daí faz uma distribuição de peso e eu consigo não danificar esse barril. Você viu aí, né, gente? Gambiarra tem todo tipo de profissão e agora a NASA vem. Então, aí depois desse papo todo, você explicou um pouquinho nessa pergunta que o Leandro fez, só pra gente ter o tintim por tintim, porque a gente gosta aqui que o nosso ouvinte saia sabendo um bocado do assunto. Você falou que quando você serve o seu filtrado, seu coado, Sim. Você serve na taça de vinho por conta da questão do buquê. Isso. O perfil sensorial desse grão que está envelhecido no barril vai depender da origem dele, da característica que o café tinha lá na raiz e do barril no qual ele foi envelhecido. Também é uma combinação desses dois. Entendi. Aí você fez a comparação que o café que puxava pro chocolate não ficava bem no barril de vinho. Ficaria bem no rum. Fica bem no barril de rum. Isso. E aí é porque ele preserva a característica do chocolate ou porque ele se transforma em outra caceta? Ai, meu pai. Não, aí não chega a haver uma transformação assim tão drástica. Você consegue perceber ali o café base mais outras coisas ali no meio. Algumas situações o amadeirado se torna muito até exagerado. E é importante a gente conseguir conhecer bem aquele barril para poder ter uma consistência na produção. Mas eu costumo dizer o seguinte, para quem já é cliente, às vezes fala assim, puxa, mas tá diferente do que era no passado. Gente, se você quiser sempre consistência absoluta, compra uma caixa de bis, porque aquilo ali vai ser sempre igual.
Café não tem jeito. Eu dependo de talhão, eu dependo da colheita, eu dependo dos barris mudam. Então, é um produto artesanal. E produto artesanal tá sujeito a essas coisas. Gente, eu achei maravilhosa essa resposta. Ou então bebe pilão, que é tão misturado e tão torrado, que tá tudo bem. Aí vai de qualquer jeito. Tá tudo igual. Não, mas é maravilhosa essa resposta. Gente, vocês querem coisa repetida? Compra bis. Isso não é aqui, não. Café não é assim, não. Muito bom. Quero café! Quero café! Desculpe! Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso assunto, vamos falar de cervejas, né? Então, quais são os estilos, se você, enfim, puder nos ajudar com isso, quais são os estilos mais propícios para uso de café envelhecido em barril? E aí eu queria que você aproveitasse, emendasse e dissesse pra gente o que a gente espera sensorialmente delas falando. Óbvio que você vai falar assim pra mim, ó, não quero, eu já tô falando, já tô te dando uma pernada pra tu não falar o depende. Você já pode chegar e falar assim, olha, se a gente colocar uma Russian Imperial Stout no barril vou chutando tudo, de uísque, ela vai ficar mais ou menos assim. Se a gente colocar uma, entendeu? Então não vem com essa pegadinha do malandro que depende. Já me fala, tipo, o estilo colocado em qual barril, envelhecido em qual barril, dá mais ou menos o que pra gente poder ilustrar pra galera. Olha, eu não vou falar o depende, mas... Mas teve vontade. Mas quase. Não, é que na verdade não depende, não. Depende, não se aplica mesmo. Tá mais pra qualquer qualquer estilo. E por que eu digo assim? Claro, o que é mais comum o pessoal associar, porque tem aquela coisa da lembrança das notas de café, é a Porter, a Stout, a Imperial Stout. Né? Uhum. Mas eu vou dizer para vocês que eu tomei uma Berliner Weiss, feita pela Perro Libre, para o aniversário de 1 ano do bar Let's Beer em São Paulo, que chamava White Coffee Tree, e que foi sensacional, e foi com esse meu café. Eles fizeram uma encomenda que eles queriam porque queriam que fosse um café pré-crack. Só para explicar para vocês, quando a gente torra o café, tem um momento que ele estala, que ele dá aquele crack. É como se fosse a pipoquinha ali estourando. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que torrar uma batelada, marcar no cronômetro quanto que deu o crack naquele café, e aí eu torrei de novo uma e tirei 1 minuto antes. É o que eles queriam. Não é uma coisa assim comum de se fazer, mas por questões da receita deles, por N motivos, eles queriam um café que batesse nesse pré-crack. E ficou muito interessante. Eu tive a oportunidade de conseguir uma garrafa e foi legal. Mas assim, te respondendo, é mais comum o pessoal pensar em inverno e stout, Imperial Stout, Porter, mas eu já forneci para fazer em IPA, em Berliner Weiss, como é seu caso, Porter. Eu já tomei algumas, elas foram feitas por você, quase com certeza, ou eu li em algum lugar que sim, de uma cervejaria do Nordeste, me ajuda a lembrar? 5 Elementos? Não, falam outro nome, não é esse não. Da Bold? Bold Brewing. Isso. Bold A Brewing. série Cappuccino. Tinha uma série com cafés que era, pelo amor de Deus. Sim, a série barista deles é muito boa, Isso. Excelente toda a série deles, e faz bastante sucesso, o pessoal gosta muito. Eu gosto muito delas também. Também foi contigo? Sim. Maneiro. Legal. E tem mais 3 agora vindo, inclusive amanhã tem uma remessa grande pra fazer. Eu posso falar de marca, né? Pode, sem problema. Tá, então vai vir novidade aí da Storm e da Escafandrista. Escafandrista. Maneiro. Legal. Maneiro, gosto. Bacana. E em primeiríssima mão, ontem que me ligou foi o Cássio da Spartacus, e aí eu tô recebendo 3 barris deles que já passaram por cervejas deles BA. Cervejas BA dele, vou fazer café maturado no barril de cerveja BA da Spartacus. O que é cerveja BA? Barrel Aged, cerveja foi envelhecida no barril. Então, mas a gente aqui é tintim por tintim. Tá certo. BA. As pessoas podem pensar o que quiserem, então legal demais, legal saber que a Spartacus está... Então, esses barris estão indo para ir para você maturar café nesses barris, e aí eles voltam a usar esse barril lá, é isso? Não sei se voltam, eu acho que esse barril tá se aposentando comigo. Mas eles vão usar os teus grãos. Vão. Lá, eles vão usar o teu café. Isso, vão. Então eles vão pegar, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Eles pegaram, perceberam o sensorial daquela cerveja, dessa Barrel Aged, entenderam que ela combina com o café seu, que tem um sensorial específico, tá te mandando isso, aí você vai botar os grãos dentro desse barril, que vão
absorver essa atmosfera, vão fazer essa osmose muito louca aí, girando, dando Cambalhota. duplo twist escarpado pra poder cambalhotas, né, tal. Praticamente aquela música dos Trapalhões, né, do Chico Buarque, uma pirueta, duas piruetas. Então vai ficar fazendo isso e tal. Saltimbanco, os Trapalhões. E aí você vai devolver pra eles os grãos pra eles usarem na cerveja, é isso? Isso aí. Caraca, quero beber muito isso, gente. Isso tá potencializado a 15ª potência. Maldade em cima de maldade, gente. Inception, né? Inception, exatamente Inception. E sabe quando você acorda desse sonho? Quando você cai porque o teor alcoólico não vai ser leve, gente. Esparta. Não vai ser leve. Aí quando você cair da cadeira é que você acorda, igual o filme. Quando você cai é que você desperta. Na verdade, Leandro, você vai acordar quando você passar um café ruim na sua casa amanhã, se você for fazer isso com você. Não, eu tô com sorte. Eu tô com um café bom em casa. Não vão não, porque vocês dois vão receber café meu e não vai ter café ruim, não. Agora sim, Marcelo, meu melhor amigo. Tá ganhando presente durante o programa, coisa maravilhosa. A gente já agradece. Muito obrigada. Imagina, merece. Demais, obrigadaço. Bom, vamos continuar agora falando também de possibilidades e a gente queria saber se existe alguma variedade de café que seja mais propícia para passar por esse processo de envelhecimento em barril. Se sim, quais e por qual motivo? Olha, eu geralmente prefiro cafés mineiros que não sejam no Paraná e que tenham esse perfil aí de 84 pontos para cima, por algumas características de densidade do grão. Porque acontece o seguinte, o grão quando ele é muito denso, isso acontece com grãos do Paraná, você anda no fio da navalha para fazer a torra dele, porque daí o que acontece? Você tem ali uma dificuldade de absorção térmica, então todo o processo de endotermia na hora da torra, ele é um processo que você anda no fio da navalha ali, porque acontece o seguinte, você precisa que o calor chegue lá dentro para ele dar aquela desenvolvida legal e expandir, mas também não pode chegar a queimar a parte externa do grão. Tá. E quando eu faço esse processo de barril, eu mexo muito com a estrutura dele. E é um café que fica mais sensível ainda, porque eu preciso ter um período de secagem dele. E é um café que é mais complicado para fazer isso. Então hoje eu tenho trabalhado com bastante grãos aí de Minas Gerais. E Minas Gerais ali na Serra da Mantiqueira, aquela região ali? Sim, da Mantiqueira basicamente. A gente tem bastante fornecedores, a nossa curadoria quem faz é o Hugo Rocco, né? Ele que é o Coffee Hunter aí que vai atrás das fazendas. Cara, Coffee Hunter, velho. Muito legal. É uma profissão. Pelo amor de Deus. Não, imagino que sim. É que tem profissão que a gente não faz nem ideia, né? Digamos assim, se vocês resolvessem, né? Vou começar a trabalhar com café. Eu vou comprar café. Como que compra café? Você liga para uma cooperativa e o cara fala, tenho, mas o que você tem? Eu tenho aqui, é bebida dura. É só o que ele fala. Bebida dura, bebida mole, é só o que fala. Então não dão muito detalhe. Fala assim, encosta o caminhão aqui e vem buscar. E não tem muito. Então é complicado. Você tem que conhecer o produtor, conhecer a família, de preferência, né? A gente tem essa coisa de dar preferência sempre para produtor familiar, sabe? Que não tem um atravessador, que não tem alguém que está esperando, né? Ter a consciência de entender que ele tem que ter uma vida digna, que ele tem que ter a dignidade dele. E, inclusive, remunerando de maneira aí digna, né? Então é importante essa parte do café. Isso é quase máfia, né? Tipo, a gente só faz negócio com família. Mas é bom, isso é bom. Eu queria só que você repassasse um ponto que eu acho que é importante. Eu sei o que são pontos. Quando você falou 84 pontos, o café tem que ter tal. Sim. Mas vamos lá no beabá. Vamos explicar pra galera o que é essa pontuação do café, né? E o que isso significa pro café. Então, a pontuação se dá através de uma técnica que daí todo mundo pode fazer em casa, inclusive, se tiver um moedor de café, porque tem que ser um café moído na hora. E uma daquelas xicrinhas Nadir Figueiredo de sobremesa. Então, como é que você faz? Você pega o café, moe 10 gramas e aí completa com água fervendo. Tem uma tabelinha que você pode baixar na internet da Sociedade Americana de Café Especial, chama tabelinha de cupping da SCA. Essa tabelinha você vai marcando de 0 a 5 pontos vários itens. Então você faz uma análise dele recém-moído, pelo aroma e dá uma nota. Depois você hidrata, faz de novo o aroma e dá outra nota. Depois você quebra a crosta dele, depois de alguns minutos, dá a nota de novo. E assim vai somando. 5, 5, 5, 5, 5, 5,
E daí tem depois para dulçor, para acidez, para o tipo da acidez, para astringência, para finalização, para persistência e tal. Tudo isso vai computando. Entendi. E aí, então, você chega nessa pontuação. O café, para ser classificado dessa maneira, tem que passar por 3 avaliadores independentes, que se chamam Q-Graders, que se chama. Tá. E o Q-Grader, se eu não me engano, são 50 cafés que eles têm que montar um quebra-cabeça na prova. A prova é o seguinte, são 25, 5 vezes 5, 25. Estão todos misturados. Você tem que provar todos e dizer, esse aqui é esse aqui, esse aqui é desse aqui, esse aqui é desse aqui lá. Nossa senhora. Tá, isso é a prova pra criar esse profissional, que eu já não lembro mais como é que fala. Q de quê, né? Ah, Q. Q em inglês. Q-Grader. Q-Grader, que é Quality Grader. Ah, grader. Seria legal. a tradução do inglês aí, que é quem dá a qualidade, né? Dá a nota de qualidade. E a partir de quantos pontos o café, a gente fala assim, porra, esse café é topzera. Então, essa escala, ela não é linear. É assim, para você chegar em 84, é uma dificuldade hoje em dia, né? Porque tem muito café que não chega nesse ponto. Para 90, já é uma coisa, assim, estúpida. E 95 para cima, são cafés, assim, que vão a milhares de dólares em leilão internacional. Caraca. E aí, às vezes, assim, é microlote, nanolote. Entendi. Então, são cafés que são de difícil acesso. A gente percebe o mercado não batendo muito na tecla, assim, de expor a nota no pacotinho, porque a maioria do consumidor, ele é leigo. Então, ele pensa assim, por que não é 100? Eu quero um café nota 100. Ele não sabe a dificuldade que é de encontrar um café com uma nota de 90 que seja. E tem um custo realmente bastante alto, elevado. Entendi. Então, o pessoal não tá muito dando bola pra nota, é mais assim, é o que dá na xícara. Isso que importa, né? Porque você não tá bebendo nota, você tá bebendo sensorial. Sim. Até porque eu já peguei café, eu tenho embalagem guardada aqui, é um café que se dizia nota 92 pontos, né? Torrado na ilha de Kona, no Havaí. Um café havaiano de Kona, 92 pontos, e era um carvão. E então, assim, será que ele era 92 quando foi comprado cru e deixou de ser porque torraram ele errado? Entendi. Ou ele, sei lá, inventaram que era 90 e poucos pontos. Então, não quer dizer muito. Mas isso tem uma regulamentação, porque o que eu já ouvi falar do café é que essa nota, durante um processo de exportação desse café, ela é validada, né? Então, quando a gente manda um café lá para a Europa, alguém na Europa, de algum país da Europa que está recebendo esse café, meio que faz uma reavaliação dele e fala, não, é realmente 84, é realmente 88, né? Vamos colocar um pouquinho acima de 84. Ele meio que valida isso, ou não? Sim, essas grandes fazendas que exportam, por exemplo, a Carmo Coffees é uma delas, eles mantêm um estoque, né, um controle de contraprovas organizadas, catalogadas, arquivadas. Entendi. Desse café. Se tiver alguma divergência no destino, eles falam assim, não, só um pouquinho, isso aqui eu tirei isso aqui foi uma amostra tirada direto do que foi exportado, vamos dar uma conferida aqui. Então eles ficam com esse registro para fazer uma comparação, caso haja alguma divergência. Entendi. Legal demais, gente. Percebam como o assunto é cabruncamente cheio de detalhes, né? Enfim, a gente já falou de uma porrada de coisa e estamos aqui definindo o ponto. E a história do ponto me lembra um negócio que o Leandro fala muito, que importa é o que bate na língua, né? Gostei da cerveja, não gostei da cerveja, o que importa é o que bate na tua boca. Se você gostar, tudo bem. Você acha que não adianta estar escrito lá que são 92 pontos se, enfim, não bateu na tua língua, né? Exatamente. Bom, vamos lá para a gente dar mais um passinho nesse conhecimento. Qual é a melhor forma de extração do café que passou pelo envelhecimento em barril? Aí eu tô falando até de em casa, eu vou consumir. Eu li que você vende o café que você envelheceu, ele não vai só para cerveja, correto? Sim, a gente vende no nosso e-commerce www.fuc.com.br e a gente recomenda sempre moer na hora. E os métodos que eu acho que mais valorizam eles, por conta de transferir este aroma para o paladar, são os métodos de infusão mais longos. Então são eles aí, cold brew seria para quem gosta de café gelado, né? Fazendo extração de café de cold brew, e dele fica assim bem notável. E prensa francesa, para quem gosta de prensa francesa, faz 4 minutos, 5 minutos com moagem grossa. Eu até recomendo fazer uma coisinha que, para quem gosta de prensa francesa, tá ouvindo, é uma sofisticação no processo, que é peneirar esse café. Você faz a moagem grossa, peneira ele com uma peneira de cozinha, tira aqueles fininhos que a gente chama de fines, né? Tira eles da equação, coloca só o grosso e aí coloca a água mais quente possível e deixa
deixa lá 4 minutos, 5 e prova. São os que eu mais prefiro, assim, pra valorizar o café. Que legal. Oh, meu Deus. Você não tem prensa francesa em casa não, né, Lud? Eu tenho uma pequenininha para uma xícara só. E aí, então, de repente, você já falou um pouquinho disso. Dá umas dicas pra galera, como que elas fazem corretamente a extração em casa. Do café envelhecido em barril, você já entregou aí pra gente a questão do cold brew e falou da prensa francesa. Mas, sei lá, você tá querendo melhorar um pouco a forma que você tá passando o seu café em casa. Já tá melhorando o grão que você consome e tal. Como é que você faz pra você potencializar isso, sabe? Uma das coisas que eu acho que as pessoas mais notam quando migram de um café para o outro, primeiro a gente está acostumado com café muito forte, muito escuro, com a torra muito intensa, né, que tá ali mascarando um monte de impureza. Quando a gente chega no café especial, você vê um café com uma cor que as pessoas até chamam maliciosamente, maldosamente de chafé, que não tem nada a ver, né? Então, assim, explica pra gente, assim, a pessoa quer melhorar um pouquinho a forma como ela extrai em casa, sem piração. O que ela deveria fazer? São coisas bem simples que eu vejo, assim, que tem muito erro na extração, é justamente a prensa francesa. Tem gente que até fala, assim, não gosta da prensa francesa porque espirra café por tudo e ficou sujo demais, e que ele tá fazendo errado, tem gente fazendo errado. Então, nunca aconteceu comigo. A prensa francesa é o seguinte, o nome prensa parece que a pessoa tem que fazer força e extrair com violência, não, nada disso. A prensa você faz os seus 4, 5 minutos, a moagem mais grossa, e depois só com o peso do dedo vai descendo assim, ele é um separador. E não faz na hora, tem gente que bota água e já baixa rápido correndo. Não, tem que esperar os 4 minutos ali, aí você faz extração para um outro recipiente, de uma vez só. Essa é outra dica que eu dou, porque tem muita gente que vai servindo ali aos pouquinhos. Faz 1 litrão de prensa francesa e vai servindo ali um pouquinho. Acontece que o que tá ali ainda, ele ainda continua super extraindo. Daí o certo é você tira, serve tudo em um decanter, algum outro recipiente, uma jarra, alguma coisa assim, e depois vai servindo para as pessoas, porque daí quando vocês estiverem falando sobre o café, vocês vão estar falando sobre o mesmo café. Sim. Porque senão a pessoa que serviu primeiro vai estar falando de uma coisa, que serviu lá 2 minutos depois, ou né, o que está repetindo ali o que ainda ficou, vai estar falando de outra coisa. Vocês não vão se entender quando estiverem falando sobre esse café. Então isso é uma coisa. Peneirar também é uma dica que é legal, que daí você consegue uma extração mais homogênea. E essa coisa do café, do chafé, isso é bem comum de pessoal falar. Quem ainda não entende muito a proposta do café especial, tá começando, estranha. Tá acostumado àquele café, aquela tintura, né, que geralmente se fala. Sim. E aí acaba colocando açúcar e tal. E eu digo o seguinte, não tem problema. Quer colocar açúcar no café? Não tem problema. Mas o que eu só, né, nesse ambiente de cafeteria, eu geralmente estranho, é que as pessoas perguntam, o café, o açúcar é orgânico? Esse açúcar é demerara? Tem mascavo? Tem o adoçante? Tem adocio? Tem a xícara, ela foi escaldada? E o leite? O leite, ele é vegano? Tem o leite de coco? Tem mas não pergunto do café. Então, assim, sabe? Tem esse preciosismo com o café também. Pode se preocupar com as outras coisas que você vai colocar. Mas, por favor, também se preocupe, né? De onde que vem esse café? Como é que ele é torrado? Perfil de torra? A família tá vivendo bem? É que produz ele? É o pessoal que colheu com a mão, um por um lá, que sofreu. Será que tá legal? Sem dúvida. E eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu com um barista lá do Supernova, ali no Batel, o Diego. O Diego, ele tava trabalhando ali na Coronel Dulcídio e chegou um cidadão e pediu, ele queria um cold brew. E ele serviu o cold brew e aí o cidadão perguntou, escuta, mas onde é que tá teu açúcar? Daí ele apontou, aquele cantinho abandonado lá, pode ir lá. E o cidadão foi até o lugarzinho, o cantinho do açúcar, e perguntou, mas quanto que eu devo botar de açúcar? E aí ele falou, olha, o ideal seria você provar primeiro, né? Mas claro, ele tava se referindo a provar o cold brew. Claro. A pessoa pegou a colher, enfiou na boca o açúcar. Meu Deus do que céu! pariu, cara. Então, assim, sobre como ainda a mentalidade de que tem que adoçar o café ainda é forte. Meu Deus! Jamais cogitou ele provar a bebida sem açúcar, ele provou o açúcar, né? Então é uma coisa que ainda é um desafio aí do pessoal começar. Não, eu tô perplexa.
Ele teve que se abaixar e aí ele foi engatinhando até o banheiro pra poder rir, porque ele não... Ele teve que rir no banheiro escondido sozinho, porque ia ficar chato rir na cara do cliente. Caraca. Mas olha só, Marcelo, eu vou fazer um gancho aqui pequeno, porque você já comentou isso 2 vezes e eu acho que é legal a gente trazer pra cá. Você falou da preocupação das famílias que colhem esse café, que fazem esse primeiro processo da produção do café, delas estarem bem e tal. Eu já ouvi também que o café, ele é colhido na mão, né? Dificilmente você consegue automatizar o processo de colheita. Então, é um trabalho realmente extremamente artesanal. E aí eu queria ouvir de você, como é que você garante, que ferramentas que você tem para garantir esse ambiente, esse reconhecimento dessas famílias, desses profissionais? Primeiro, pagando bem. Ótimo. Você tem que pagar aí... Hoje, uma saca de café especial, você não leva por menos de 2.200. É uma saca que a gente pensa assim, mas são 60 quilos. Não, 60 quilos são antes de torrar. Depois de torrada, vira 50. Entendi. A gente tá falando aí de mais de 20 mil a tonelada. Então, isso é uma coisa que é importante, né? Saber que eles estão sendo bem remunerados. Há coisa de 4 anos atrás, você pagava 600, 700 reais. Então, já deu o valor aí já subiu bastante. Né? E eu espero que seja o suficiente para eles e que consigam prosperar. Porque não adianta a gente reclamar do preço do café, porque senão ele acaba parando de fazer. Ele vai produzir outra coisa. Então daí todo mundo fica sem café bom. Então o pessoal reclama, mas o café tá caro. Cara, continue prestigiando. Senão fica aquela coisa, puxa, o restaurante do fulano fechou, adorava, que pena que fechou. Mas sei lá quantas vezes por semana. Não, é uma vez por ano. Então por isso que fechou. Você tem que prestigiar mais. Então o café é assim, a gente tem que... Que bom que ainda tem no Brasil, né? A gente deu sorte ano passado que só não foi mais café embora porque deu crise de containers. E daí pararam de exportar. É isso aí que me falou, foi lá na Academia do Café em BH. Então, a gente teve bastante café foi embora, né? Por causa do valor do dólar, que subiu demais. Mas aí muita coisa ainda ficou por causa disso. Mas pro cliente, pro consumidor final, reconhecer o café especial, complementando a resposta à tua pergunta sobre como reconhecer o café especial, comprar em grão, porque no pacote ele em grão não tem como mentir. Você vai ver ali que tem peneira, que tem uniformidade. Se tem uniformidade dos grãos, teve peneira. Então teve uma seleção de tamanho. Ou seja, é bom. Vendo ele em grão, você vai ver que ele não tem pau, que não tem pedra, que não tem broca, que é um tipo de é um bichinho que come, que estraga o café. Que não tem café doente, que não tem café que foi imaturo, porque o café imaturo, gente, ele não pega a cor. Você vai torrar ele vai ficar clarinho. Ele se destaca no meio dos outros. Entendi. Pode acontecer isso, sabe? Existe uma tolerância até no protocolo da SCA, tem uma tolerância para existir ali 1 a cada 100, mas a gente sempre retira quando a gente enxerga, porque no conjunto, na xícara, ele acaba atrapalhando. Então, sempre que, depois da torra, que é mais fácil de localizar os imaturos, né, que às vezes passou na seleção, na máquina seletora, a gente remove ele, depois de torrada é mais fácil. Então, é interessante isso aí, de analisar. Outra coisa, fiquem desconfiados, quando você enxerga 2 cafés do mesmo fabricante, mesmo produtor na prateleira, e o que é mais barato tá moído. Porque assim, já teve o custo de moer. E por que ele é mais barato que o em grão? Então, né, a gente começa a ver assim, tem coisa ali. Desconfie. Aquele café já foi moído ali de propósito já. Então tem coisas ali que estão no meio, entende? Tá certo. Quer falar as palavras? Não, quer café. Bom, e aí vamos lá então voltar a falar um pouquinho de cerveja, até porque nós temos muitos ouvintes que são cervejeiros caseiros, e aí a gente queria alguma dica para esses caras, que não sou eu nem a Lud, de como usar os cafés envelhecidos em barril nas receitas caseiras deles. Como é que eles podem usar isso? Olha, o que a gente trabalha muito é pensando em valorizar bastante o aroma. Então, para isso, o que se sabe no uso da indústria é que quanto mais perto do envase, mais forte o aroma vai ficar. Então, eu diria assim que 80% das cervejarias trabalham da seguinte forma: café em grão inteiro ou moído rapidamente, brevemente assim craquelado, só para dar uma quebrada nele, para poder aumentar um pouquinho o rendimento. E depois de maturado, no final da maturação, bem depois da fermentação, né, pré-invase, ali uns 2-3 dias antes de envasar, fazer uma infusão
dele por umas 48 horas, mais ou menos. Percebeu-se que mais do que isso ele não agrega muito mais, não. Uhum. E isso aí vai trazer características um pouco, né? Características sutis aí de um amadeirado do próprio café que já pegou da madeira, que transfere para a cerveja, vai ter outras camadas sensoriais. Por si só, um café especial já ajuda bastante no cervejeiro caseiro. Não recomendo usar café desse tradicional, não. Ah, não, mas eu acho que ninguém ia ter essa coragem. Não, eu acho que não, gente. Por favor. Não, se você teve a coragem de fazer isso, você, por favor, para agora. Não. Você vai estragar todo o insumo que você gastou um dinheirão comprando pra gastar. Pô, não, para tudo. Ficou indignada. Não precisa ser o meu não, mas só de usar um café especial eu já recomendo. Por causa dessas questões todas de características da torra, né? Você vai ter notas aí mais agradáveis, né? Não vai ter aquela coisa do borrachão, escama de peixe, borracha. Torra muito escura às vezes proporciona isso, né? Nossa senhora. Off flavor que a gente nem tinha pensado em estudar na cerveja. Se você tá usando um café ruim, vai trazer. Olha que maluco. Esse havaiano que eu falei foi a coisa mais... Assim, eu tenho trauma dele até hoje. Ele deu escama de peixe, gente. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. A gente percebeu que você tem trauma. Às vezes eu tenho pesadelos e é com isso. Meu Deus do céu. Então, eu acho que é isso. Existem processos em que o pessoal faz extração do expresso. Eu vou contar até um caso que foi com a cervejaria Whey. Foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz, assim, que eu gosto de coisa desafiadora. E o Alessandro, lá da Whey, ele falou assim, olha, eu tô com uma risa aqui, e a gente precisa fazer, por questão de marketing e tudo mais, tem que ser expresso. Vamos fazer expresso. Uhum. E aí ele falou, pô, mas pra quando? E ele, olha, pro Slow Brew. Foi aquele último Slow Brew antes da pandemia, sabe? Uhum. É tipo a semana que vem. Isso, assim, é uma semana antes. Aí eu falei, bom, vamos fazer então o que vai acontecer? Ele foi lá pra loja, levou 1 litro da cerveja base, a gente separou em 10 partes, e aí eu fui tirando shots de diferentes quantidades de expresso, em momentos distintos. E a gente fez lá toda uma combinação, fez um teste cego, e... assim, não estava muito satisfeito ainda, até que eu tive a ideia de fazer numa máquina nacional chamada Aran. É uma máquina de expresso manual, que ela parece um moedor de café manual, só que ela é uma máquina de expresso. E aí, por que eu tive a ideia de fazer? Por questões ali da extração, eu achei que ia ser melhor fazer com o expresso gelado. Uhum. Entendi. E como ela é uma máquina manual, que eu não dependo de esquentar a caldeira dela, então eu consegui botar água gelada, fiz uma pré-infusão longa, de mais de 1 minuto, né? E aí então eu usei toda a força do mundo ali possível para compensar e fazer uma extração a frio nessa máquina aí. E aí ficou excelente, ficou no ponto que a gente queria. Uhum. Só que aí o que aconteceu? Ele falou, não, ficou ótimo, e é isso, e vamos fazer isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar voltar na quarta-feira que vem, então, porque ele tinha que fazer o invase na quinta para poder embarcar com o carro na sexta para ir até o Slow Brew. Então a gente estava numa equipe, a gente tirou mais de 40 shots de expresso, dando 80 voltas para cima, 80 voltas para baixo, tirando esses shots todos na mão. Demorou mais uma hora e meia para isso acontecer. Meu Deus. E o tempo inteiro injetando CO2 numa garrafa térmica para aqueles shots entrarem ali para não oxidar. Então ele levou ela correndo para a fábrica e aí foi feita a extração lá pro Slow Brew na sexta-feira. Então foi um processo interessante. Eita, Lelê. É com emoção. Caraca. Eu acho assim, com essa história eu só posso te agradecer por estar aqui. Porque assim, eu fico pensando em coisas como reclamaram exatamente daquela que o cara virou 79 para baixo e 78 para cima porque ele errou a conta e falaram, esse aqui não tá bom, esse aqui tá diferente. Mas Marcelo, obrigado, foi uma aula, cara, explodiu minha cabeça em várias coisas aqui, não só sobre a produção do café, sobre a extração também, sobre essa mistura e todo o potencial, até mesmo sobre espinha de peixe, olha onde a gente chegou. Exatamente. Em pesadelos, muito obrigado.
Imagina. Pô, toma as ordens aí para compartilhar conhecimento. Isso é o mais importante. Muito obrigada mesmo, Marcelo. A gente espera tê-lo aqui em outras ocasiões para a gente falar de mais temas, porque café é muito rico, cerveja, então, é muito rico e a gente adora empilhar maldade, né? Estamos aí empilhando maldade desde abril de 2020. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês pelo convite e sempre às ordens. Obrigada. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, de café envelhecido em barril, de café, ou que ele precisa pelo menos aprender sobre todas essas coisas. Ou ainda compartilhar nas redes sociais, marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faz um review nosso na plataforma que você mais escuta. Isso ajuda muito na distribuição do nosso podcast. Obrigada, galera, e até semana que vem. Este podcast foi editado por Play Áudios.